para se salvarem. And for this cause God has set them strong delusion that they should believe a lie. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. It should be translated there as you look in the lexicon, the lie. Not a lie, the lie. Isso deve ter sido traduzido ali, pois olhei no léxico, a mentira, não uma mentira. Meus irmãos, nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Grande Criador, pedimos que o Senhor dê-nos mais um pouco desta orientação, pois estas mensagens que têm sido pregadas não têm nada do homem. Não podemos reclamar que tem jejum, orações, esforços tremendos para pregar estas mensagens que têm sido um despertamento para os eleitos, mas é unicamente a manifestação da palavra de Deus em seu determinado dia. Estamos agradecidos por esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Declarando o seu nome de um novo modo. Com isto, devemos entender que é um novo nome. Mas eu não quis dar o título direto, um novo nome, porque a mensagem está escrita: declarar seu nome de um novo modo. Então nós vamos notar, já temos aprendido sobre isso, mas acho que está no tempo de ficar falando sobre essas coisas. Nunca se falou tanto em novo nome como agora, né? É muitas vezes falando novo nome, quase toda pregação tem novo nome. E vamos pensar nisso. Por que declarar seu nome de um novo modo? É porque já havia sido declarado do modo conhecido. Jesus curador, Jesus salvador, Jesus que batiza com o Espírito Santo, Jesus que te prepara para o rapto. Já foi pregado todas essas mensagens. E ele te prepara, mas para te levar ele depende do novo nome. O próprio Cristo é assim, porque ele não pode casar com o povo gentil com um nome hebraico como ele veio. Nós já aprendemos isso. Deus respeita a sua própria palavra. No Velho Testamento era proibido um judeu casar com um gentil. Então,
O Deus que nos salvou, quando Ele manifestou para os judeus. Ele veio para o que era seus, para os judeus. Aí Ele passou para os gentios. Tem hora que as pessoas pensam, Deus não pode fazer mais nada sem eu. Ele troca de pessoa de uma hora para outra. Ele troca de pregador de uma hora para outra. Ele troca de gente. Ele trocou de povo, de nação, de uma hora para outra. Os judeus crendo, nós somos o povo de Deus. Aí Deus já passou para os gentios e deixou eles sozinhos, porque eles não puderam receber Deus na hora que estava manifestado. O problema, meus irmãos, é não receber Deus na hora que Ele manifesta. Deus já foi manifestado aqui no século XX, no irmão Branham. Deus já foi manifestado aqui no século XXI, na esposa de Cristo. E esse quíntuplo pode estar começando, porque tem poucos pregadores, poucos pastores, e é muito mais fácil você falar em um apóstolo que andou com o irmão Branham e ter aquelas pessoas como apóstolo, porque falaram com o irmão Branham, viveram com o irmão Branham, comeram com o irmão Branham, é muito bom. Mas o tempo da esposa de Cristo não sobrou ninguém desses que andaram com o irmão Branham para poder trazer esta mensagem exclusiva para a esposa. Ninguém trouxe. Então, assim como Deus teve que vir e tomar um nome gentil. Vou repetir isso porque vai ficando nas gravações e as pessoas têm que examinar a mensagem. Tem que examinar a Bíblia. Eu li, foi na Bíblia, que Deus tem um novo nome. Aqui está aqui, ó. Ele ia revelar o seu novo nome. E esse novo nome, as pessoas nunca tomaram conhecimento. Todo mundo conhece Jesus. Jesus. Mas, e o novo nome? Como nós falávamos hoje cedo, eles conheciam Jeová e Yahvé como nomes do Velho Testamento. Mas quando William Branham chegou, William Branham disse que aquilo não é certo. Se você sabia que a tradução deste nome, Jeová, não é correta, então nós cremos também assim. Branham avisou. Mas o próprio Deus falou a linguagem que nós conhecíamos naquele tempo do irmão Branham. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Tem que se notar isso. Ele falou aquilo que nós conhecíamos. Agora é tempo de nós conhecermos aquela manifestação maior do novo nome. Alguém diz, mas para que novo nome? Vamos clarear mais um pouquinho se a gente der conta. Para que isso? O que é um novo nome? É um novo nome porque Deus veio e manifestou no leste Jesus, todo mundo conhece. Mas ele disse que ele ia manifestar no oeste. Então aí ele teria outro nome. Porque ele não estaria no mesmo homem, Jesus. Porque daquele ele já tinha terminado o ministério. Ele terminou o ministério, ele foi o Redentor aqui na terra. Jesus, seu nome, Jesus, ele foi um Redentor aqui na terra, diz o profeta. Quando ele estava na terra, ele foi o Redentor. 283 do primeiro selo, nesta segunda tradução de Goiânia. Na primeira tradução, 132. Então, se ele recebeu um novo nome, ele subiu e recebeu um novo nome. E seria revelado nos trovões, os quais eram misteriosos até a abertura dos 7 selos. Os trovões eram misteriosos, ninguém sabia. Os 7 selos, ninguém sabia. Tinha interpretações, pensamentos, como nós falávamos ontem também, que até o irmão Branham pensava alguma coisa dos selos que não era correto, e Deus veio e corrigiu em 63, mostrando para ele que nem o pensamento do profeta estava certo, quanto mais do batista, assembleano, pentecostal, nem o do profeta, nem o pensamento do profeta. Se Deus corrigiu o pensamento do profeta, Deus não se preocupou em corrigir as denominações, porque elas não são dele. Deus corrigiu o pensamento do profeta, porque o profeta é de Deus. Então, Deus quer que ele fale
o que ele fala. Certo? Então, chega a hora da mudança de nome, que todo mundo quer que continue naquele nome, e tem que mudar. É como a moça, ela vela pelo nome do pai dela. Esse nome aqui não vai sair, não vou tirar não. Ela é empirriada mesmo. Ela não quer trocar de nome. Ela quer ficar com o nome do pai. O nome da mãe. Não. Você casou, agora o nome é o do marido. Seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, pode ficar até de lado. Você não vai perder herança por isso, não. Tem gente que pensa, vou perder herança. Estão pensando na riqueza. Como pobre só tem uma carroça velha, não tem que preocupar muito. Certo? Mas você tem que saber que você tem que velar pelo nome no qual você casa. Não pelo antigo nome, o qual te sustentou, te trouxe até o casamento. Não dá nem para mexer mais, que as pessoas arrepiam. Esta é a verdade. O próprio Jesus Cristo, se você pudesse falar com ele mesmo, para saber sobre o nome Brana e sobre Jesus Cristo, ele ia te informar. Eu já fui seu salvador, fiz o que tinha que fazer. Você me rejeitou, agora eu sou Brana, o revelador. E eu tenho outro nome. Alguém diz, onde está escrito isso? Está aí em Apocalipse, ele tem um outro nome. Mas você tem que conhecer de onde provém esse nome. Porque já vem do nome de Deus, Elohim, H-I-M. Aí Deus deu parte do seu nome para Abraão, H-A-M. Abraão, era Abrão. Deus diz, não quer que você seja Abrão, tem que ser Abraão. Deu parte do nome para ele. Então, chega esta hora da mudança de nome. A mudança de ministério já é difícil. Irmão Brana, se você notar as mensagens que eu vou ler aqui, é 58, 59, Deus avisando ele da mudança. Vai haver uma mudança. E ele falando. E ele colocando aquela mudança de nome dentro da terceira etapa, dentro da visão da tenda. Vai acontecer isso na visão da tenda. E as pessoas que creem que a visão da tenda não aconteceu, que o irmão Brana tem que ressuscitar para a visão da tenda, é uma falsa doutrina. Essa é uma doutrina falsa, diabólica. Ela não é de Deus. Ela não é da Bíblia. Eu não tenho medo de dizer. Porque o que é da Bíblia é da Bíblia. O que não é, não é. Agora, se eu digo para você, Deus tem um novo nome. Você diz, vai, eu quero ficar com o nome Jesus. Fique, não tem problema. Você fica. Só que ele tem um novo. Você fica com o antigo e Deus já tem feito um novo trabalho com um novo nome. E você perde tudo que Deus está fazendo no novo nome. Se você notar, no período da graça, o nome Jesus, o que Deus fez, está feito. Ninguém pode mudar. Ele salvou, Ele te curou, Ele perdoou seus pecados, o sangue dele te libertou. Você está uma pessoa completamente limpa se é uma pessoa cristã. Você está limpa pelo sangue, completamente, salvo pela fé, mediante a fé, e que nem... É um dom de Deus. Você nem tem isso daí, é Deus que te deu, é de graça. Certo? A salvação é de graça. Ele pegou e te deu, aquele é um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, Ele deu. Então, nessa hora que vivemos, vamos esclarecer mais esse ponto, porque se é hora de um novo nome, é hora de um novo ministério. Quando começou o novo ministério? Na abertura dos selos. O novo nome não começou fora dos selos, começou nos selos, porque estava dentro dos selos para ser revelado o novo nome. Mas você tem que notar quem é que veio e pregou os selos para você. Quem revelou esses selos para nós. E quando Jesus Cristo revelou os selos para nós, ele chamava Brana. 236, provando sua palavra, está escrito: é Jesus Cristo, o Filho do Homem é Jesus Cristo, que descerá do céu em carne humana entre nós. Em carne humana entre nós era Brana. Mas por que se trata de Jesus Cristo?
Você nunca pode deixar as coisas para trás. Você não deixa de observar aquilo que é da lei. Senão você não sabe o que é pecado, diz Paulo. Você tem que saber. A lei voga? Sim. Eu preguei isso em São Joaquim da Barra. Quem ouviu deve ter aprendido alguma coisa. E a graça? A graça fez de tudo para mim, fez de graça. Mas ele não pode me arrebatar com lei e graça. Eu tenho que ser revelado para poder ser arrebatado. Então a revelação é o que vem depois da era da graça. Se vocês notam Apocalipse 10, Malaquias 4, isso tudo é um cumprimento depois da era da graça. É quando Deus desce do céu, como anjo forte, e tem um homem na terra o aguardando no Monte Pôr do Sol. E Deus desce aquele homem através do anjo, pega aquele homem, quando aquele homem estava tirando os carrapichos da barra da calça. É uma forma simples que Deus trabalha. Você pensa que Deus vai trabalhar naquele de gravatinha, de clerical, daí eu sou sacerdote, eu sou pastor. Não, Deus trabalhou num profeta lá no mato, tirando o carrapicho da barra da calça. O anjo chegou, tomou William Branham e levou para dentro dessa nuvem, que vocês veem aqui. O anjo levou ele para dentro da nuvem. Agora, o anjo que levou ele para dentro daquela nuvem era o anjo dele. Essa é uma foto tirada lá nos Estados Unidos, comprovada também uma foto que eles não sabiam o que era. Agora, por que não sabiam o que era? Eles não criam no profeta. Se eles tomassem o profeta, chamassem o profeta e perguntassem o que é aquilo, ele diria, bom, aquilo ali é Cristo. Ele veio ali no Monte Pôr do Sol trazer a comissão da revelação dos 7 selos. Mas eles não se preocuparam em perguntar para William Branham. Nem criam. A ciência também não crê em William Branham. Isso aqui é para eleito. O povo denominacional creu no irmão Branham, enquanto o irmão Branham está curando enfermos, expulsando demônios, mas quando abriu a palavra, quando os selos foram abertos, eles não creram no irmão Branham, porque as mensagens do irmão Branham contrariavam eles. E antes da revelação dos selos, as mensagens do irmão Branham não contrariavam eles, apenas tinha o batismo, que informava para eles a unidade de Deus, mas todos eles aceitavam, tudo bem, é um só Deus, e que ele vem e prega para nós, através de William Branham, faz esses milagres, ressuscita mortos, muito bem, mas quando ele abriu a palavra, que foram os 7 selos, então ali estava o novo nome abrindo a palavra, não estava simplesmente Jesus do céu abrindo o livro, ele abriu o livro no céu. Mas na terra, quando ele estava abrindo na terra para a igreja, Jesus Cristo chamava Branham. É a hora que ele estava na terra. O povo fala muito em Jesus Cristo no céu. Tem pastores da mensagem que falam de Jesus Cristo nesta nuvem, mas eles nunca desceram com Jesus Cristo da nuvem. Eles ficam parados. Parece que Jesus ficou naquela nuvem, a nuvem dissipou e acabou. Não teve mais nada. É que aquele anjo forte que estava naquela nuvem desceu, se incorporou em William Branham, pisando no mar entre gente e na terra se encarnando. Deus estava se materializando. Amém. Tudo isso você já sabe. Eu não vou falar nenhum segredo para você já sabe estes segredos que eu estou falando. Mas quando Deus muda de nome, o irmão Branham dá uma pequena explicação aqui, só para nós sabermos como que é Deus. Eu tomei isso, Deus no Oriente e Deus no Ocidente. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 36, isso é as eras da igreja. Ele está falando, começou ali com a revelação de Jesus Cristo e mostrando a deidade para nós. Aí diz assim, ó, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2,11. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus, como o anjo lhes havia dito. Eu nasci Branham. Quando nasci,
me puseram o nome de William. Ele era o Cristo, porém lhe foi dado um nome aqui entre os homens. Se vocês notam, faz um paralelo do leste com o oeste. O leste, ele nasceu Cristo. 8 dias mais tarde, lhe puseram o nome de... Como? Jesus. Aí, no oeste, eu nasci um Brana, mas me puseram o nome de William. Irmãos, só para vocês verem um paralelo da coisa assim. Ele era o Cristo, porém lhe foi dado um nome aqui entre os homens. Se Deus teve um nome entre os homens no amanhecer, Deus tinha que ter um nome entre os homens no entardecer. Que no entardecer que houve luz, Zacarias 14, 6 e 7, aquela luz na América era Deus em carne humana na América. E Deus em carne humana na América era o tabernáculo de Deus no oeste. Amém? Estão entendendo? O tabernáculo de Deus no leste. Como chamou? Isso é meio complicado porque o tabernáculo de Deus em Jerusalém, como chamou? Se vocês verem, eles têm dificuldade com leste e oeste ainda. O povo tem dificuldade ainda com leste e oeste. Então Jesus no leste nasceu, isto é, leste, oriente, nascente, é ali. Mas agora no oeste é onde o sol se põe. E foi onde Brana nasceu, no oeste dos Estados Unidos. E é onde o sol veio caminhando. Ele nasce lá e vai até o ocaso, o oeste. Tudo é uma coisa só. Certo? Quando ele chegou ali, tinha um tabernáculo para ele também. Deus teve um tabernáculo no Oriente, chamou Jesus. Mas ele diz aqui que ele teria um novo nome. E tem gente que pensa que novo nome é no céu. Não, novo nome é na terra. Pois está escrito aqui na mensagem, para quem entende da mensagem do profeta, está escrito nas 7 eras da igreja. 7 eras da igreja não é céu, é terra. 7 eras da igreja não é judeu, é gentil. Todo mundo sabe. As 7 eras da igreja era da Ásia Menor. E aquilo mostrava o povo gentil. Desde a primeira era até esta era de Laodiceia, que está aí fora, morta, podre, toda estragada, mas tem gente que tem um amor por ela, pule ela todo dia. E diz, eu sou de Laodiceia, então vai. Ela já estragou, ela já morreu, e você é dela porque você quer usufruir dos direitos que a era te permite te dar. Mas Deus vem aqui através do 7º anjo e diz, um cordeiro cede seus direitos. O cordeiro, eu cedi Laodiceia. Meus direitos, eu cedi meus direitos. A era de Laodiceia, para ficar com a palavra do dia. Agora, quero que você note isso. No nascente, no oriente, no leste, Deus tinha um tabernáculo, porque Deus é espírito. Se você quer ver Deus, Jesus falou para os judeus, olhem em mim. Filipe diz, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus diz, há tanto tempo estou convosco. Em outras palavras, Filipe dizer, não, mestre, o senhor não entendeu o que eu disse para o senhor. Eu falei para o senhor me mostrar o Pai. O senhor eu já conheço. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus diz, estou. Bom, será que está fora de ordem isso daí? Então ele não é Pai. Senão ele não dizia, estou. Há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você não ver o Pai em mim, você nunca vai ver o Pai, porque eu sou o Filho que revela o Pai. É o Filho do homem que revela o Pai. É o Filho do homem no oeste que revela o Pai. Se Deus teve um tabernáculo no oriente, no leste,
chamado Jesus, Deus teve um tabernáculo no ocidente, no oeste, chamado... Vocês são fracos. E o medo, hein? É o tabernáculo. Tabernáculo é onde você mora. Tabernáculo é onde Deus mora. O seu corpo é chamado na Bíblia de templo, de tabernáculo do Espírito Santo. Um templo do Espírito Santo. E um profeta é o tabernáculo, é o templo, é aquele que comporta, que Deus pode se esconder nele. Amém. Olha, quando eu vejo essas coisas, eu fico satisfeito. Então, eu estou fazendo mais claro. Parece que não, mas eu estou fazendo mais claro. No oeste, Deus tinha um tabernáculo igual ele teve lá no leste, em Jerusalém, chamado Jesus. No oeste, nos Estados Unidos, ele teve um tabernáculo para ele viver. Lá no leste ele teve um tabernáculo que ele tinha que verter sangue para me comprar. Por isso ele é o meu Redentor. Jesus Cristo é o meu Redentor. Amém? É o seu Redentor parente. Ele nos comprou, pagou o preço. Foi sangue. E não foi sangue do Filho, foi sangue de Deus. A Bíblia faz isso tão claro. Diz que nós fomos comprados pelo sangue do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não tem sangue. Ele é Espírito. Qual o sangue do Espírito Santo? Era o corpo, era o tabernáculo. Era o corpo chamado Jesus. Aquele era onde estava o sangue do Espírito Santo que foi vertido. E depois aquele Jesus, ele voltou ao Pai. E se nós pudéssemos ter um entendimento melhor, quando ele voltou ao Pai, ele deixou de ser físico e voltou a ser coluna de fogo outra vez. Você não tem um Jesus lá no céu, sangrando. Tem gente que pensa, o Cordeiro está lá no céu, Jesus Cristo está sangrando. Quem sabe, que é sofrendo dor então? Sangrando. Não, quando a Bíblia fala do Cordeiro sangrento, e que Cristo verteu o sangue por nós, e se este sangue estava no altar, quando fala sobre isso, já fala simbolicamente, porque o sangue foi vertido no altar aqui na terra, chamado Calvário, cruz. Ele verteu ali o seu sangue, foi ali que ele me comprou, ali ele diz, eu sou o seu Redentor parente. Foi ali que ele tirou o sapato. Alguém dizendo, não entendo isso daí. Se você entende o que o profeta pregou, era assim que faziam. O pacto era feito assim. Então eu sou o Redentor. Tirava o sapato e provava ali. Eu sou o Redentor. E Jesus veio e deu a vida, morreu na cruz, verteu seu próprio sangue. Aquele sangue era o sangue de Deus encarnado. Você não é comprado pelo sangue de um filho. Quem te salvou não foi um filho. Tem que voltar essa mensagem e ler outra vez esse parágrafo. Mas quem foi que te salvou? Foi o próprio Deus. Não foi um filho. Eu tenho que voltar aqui porque tem gente que crê nessas coisas erradas. E se eu mostrar na mensagem vai ser melhor para mim e para eles. Parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Quer ver você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho Adão se havia perdido, mandou Deus a um anjo? Mandou a um filho? Mandou a outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele mesmo é o seu Salvador. Por isso ele tinha que ter um corpo. E o Filho é o corpo de Deus. O Filho é o tabernáculo do Pai. Porque Deus é Espírito, você nunca pode ver. Mas quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. O Pai você não vê no céu, não vê na terra, não vê em lugar nenhum. O Pai é Espírito. Se você quiser ver o Pai, disse Jesus, olha em mim. Isso foi o corpo tabernáculo de Deus no leste. O
que ele veio fazer? Ele veio me comprar, já comprou, já pagou o preço, ele é o meu Redentor, e agora ele veio no entardecer para dizer para mim, eu já paguei o preço, eu vim agora te reclamar, você é meu, eu já te comprei, já paguei, mas quando ele vem te reclamar, ele já vem num novo nome. Quando ele vem te reclamar, porque a abertura dos selos é para reclamar o povo de Deus. É para reclamar quem é de Jesus Cristo. Mas aquele Jesus Cristo que você conhece, ele vem num novo nome. Por que novo nome? Porque ele veio no leste, morreu para te salvar. Agora, ele voltou ao Pai, quer dizer, voltou à condição original, de coluna de fogo, de teofania, para que ele pudesse descer na igreja como línguas de fogo. No Pentecoste, em Atos capítulo 2, ele desceu como línguas de fogo. Ele encontrou com Saulo na estrada de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele encontrou com ele na estrada de Damasco como uma coluna de fogo. Ele já tinha voltado ao original. Quando Paulo perguntou, quem és, Senhor? Disse, eu sou Jesus. Paulo não viu Jesus, Paulo viu a coluna de fogo, e aquela coluna de fogo era Jesus. Ele já tinha voltado ao Pai, ele tinha voltado à condição original, porque agora ele tinha que vir outra vez, como filho do homem, porque é Deus quem faz sempre o trabalho. A gente fala no nome do homem, eles pensam que a gente está exaltando um homem. Por isso, quando falava Jesus, os judeus pegavam em pedra para jogar em Jesus. Quer dizer, nós não aceitamos, nós já temos aqui o nosso Deus que falou através de Moisés, o grande eu sou, e nós não queremos o outro. E Jesus diz, mas eu sou o que Moisés falou para vocês, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E os judeus não quiseram saber dele, por causa do nome que ele carregava. Irmão Brana diz, nossa família carrega um mau nome. Quando se falava em Branham, ali por volta de Kentucky, se falava em gente que bebia. Mas um da família, o anjo veio e falou para ele, nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo. Quer dizer, não ande com mulheres, não adulteres, porque eu tenho um trabalho para ser feito com você no final. Aí ele usou de tudo que Deus falou para ele e viveu a vida correta, nunca fumou, nunca bebeu. Não vou contar a história dele agora, mas você sabe como foi. Muitas tentativas ele teve para fazer a coisa errada e não fazia porque o anjo chegava e alertava como no fumar. Porque a namorada, quando você arruma uma namorada que ela não está com nada, aí ela quer que você fuma para poder mostrar que você é homem. Se você não fuma, você é um marica. Aí o homem, para não ser um marica, me dá o cigarro aí. Vou mostrar para você. Aí ele foi pegar o cigarro, pôr na boca, não conseguiu, porque aquele anjo que sempre o seguia, não deixava ele fumar. Ele teve que sair chorando de perto dessa namorada. Quando você arruma uma que não é certa, até você acertar. Certo? Não vamos contar toda a história do irmão Brana. É uma história muito longa. Mas isso daqui é para mostrar para nós que Deus, no entardecer, teve um outro tabernáculo, que Jesus Cristo morou dentro daquele tabernáculo, e todo mundo conhecia aquele tabernáculo por nome Brana. Se vocês notarem, irmão Brana diz que Deus falou para ele com respeito às denominações. Diz que batista, metodista, católicos, pentecostais são nomes blasfemos. Mas Deus deu o nome Brana para ele. E o tabernáculo dele em Jeffersonville era tabernáculo Brana. É para ser criticado, porque se você prega metodista, católico, pentecostal, são nomes blasfemos, por que tabernáculo Brana não é? Porque Brana era o nome de Deus no dia.
E aí ficou Tabernáculo Brana. Aquilo ali permaneceu, Tabernáculo Brana. O nome de Deus estava ali. Era como você colocar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi às eras. Você até pergunta, por que vocês têm aí Tabernáculo Brana? O que quer dizer isso? Deus em um novo nome. É Deus em um novo nome. Oh, mas vocês não creem em Jesus? Cremos. Então é dois, não. Jesus estava em Brana. Ah, não dá para entender, eu não entendo. Oh, vocês não creem no Pai? Creio. Mas como? É outra pessoa? Não, o Pai está em Jesus. E assim Jesus estava em Brana. Você vai ver, porque é o novo nome de Jesus Cristo. É novo nome de Cristo. Ele, nas eras, veio como Filho de Deus, e Filho de Deus é Jesus Cristo. Quando termina as eras, que vem abrir os selos, revelar a palavra, já não é mais Jesus Cristo. Agora, Deus deu parte do nome dele para ele. Nós já lemos isso esses dias. Abraão restaurado, 45 e 157. Vai ler para você aprender. Se eu tenho que ler alguma coisa aqui para te ajudar, deixa eu ler rapidamente aqui, só para te ajudar um pouquinho, para mim entrar em 2 parágrafos importantes que eu tenho aqui. Vou repetir aqui, coisa que vocês já sabem. A era de Pérgamo, 185, diz também aqui que ele vai dar ao vencedor uma pedra branca e não sobre na pedra branca, um novo nome, que somente o dono conhece. Pois tem gente que quer ficar conhecendo. Eles não recebem pedra, nenhuma pedra branca eles recebem. Depois eles querem saber qual o novo nome. Não adianta nada, eu vou falar para você, vai servir como crítica, um motivo de crítica. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, ele dizia, não, vamos meter pedra nele. Ele está fazendo Deus a si mesmo. Jesus teve que falar para eles, mas por quais obras que vocês estão querendo me apedrejar? Curei enfermos, expulsei demônios, ressuscitei vossos mortos. Quais obras que eu tenho feito que vocês não gostaram e querem me apedrejar? Aí chegou o rabino lá e disse, não é por isso não é pelas obras que tu faz não, as obras até nós gostamos. E nós achamos que você é um blasfemo, você é homem, está dizendo que você e o Pai é uma coisa só, que você é Deus. Nós não cremos, nós não aceitamos isso. Vocês viram como que era? Aí queria jogar pedra em Jesus. Eles fazem a mesma coisa hoje. Ora, a ideia de um novo nome é uma ideia familiar. Só de falar, é uma ideia familiar, você já tem que saber. É família Brana. É uma ideia familiar. É uma ideia de uma família. É você formar uma família. É uma ideia familiar, um novo nome. Porque o nome Cristo foi uma ideia familiar. Formamos uma família. Antes da revelação dos 7 selos, formamos uma família. Agora, esta família que foi formada, ela recebeu um novo nome. Ela não tem problema, porque ela é a moça, a virgem, que casou com a palavra revelada. Então, ela não tem problema de receber um novo nome. Quem tem problema de receber um novo nome é quem não está casado com a palavra. Se casou com a palavra revelada, e a palavra revelada é o esposo, Festa das Trombetas 102, diz o profeta que a palavra revelada é o esposo, é o marido. Então o que foi revelado foi os selos, foram os trovões, foi o novo nome dentro dos trovões, está aqui revelado. Então para mim é uma ideia familiar. E aí ele começa a falar de Abraão, que foi mudado o nome para Abraão, e Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro, Saulo para Paulo. Estes nomes ou efetuaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Olha bem, o nome foi dado por causa de uma mudança. Houve uma mudança, então mudou o nome. Gente, quando vai revelar os selos, tinha que mudar o nome. Pelo amor de Deus, não vai dar para entender. Só o eleito que vai entender. Não é todo mundo que vai entender, o eleito vai entender isso. Para revelar os selos tinha que ter um novo nome. Porque esse novo nome foi dado antes do filho Isaque aparecer. Se você quiser apontar para os dois, a vinda de Jesus no Monte Pôr do Sol, o arrebatamento, o novo nome é antes. De todo jeito, é antes o novo nome. Foi assim que foi mudado o nome de Abraão.
Abraão foi mudado o nome dele, 1 ano depois o menino nasceu. Ele estava com 100 anos, ó, o menino nasceu. Mas Deus mudou o nome dele. Se você quer o filho nascido em você para arrebatamento, então tem que ter nome mudado. Você não tem nome mudado, você não tem vida mudada. O novo nome mostra que tem um novo ministério. O novo nome para Deus é Deus tendo um novo ministério. Ele podia dizer: não sou mais cordeiro, sou leão. Não sou mais advogado, sou juiz. Era ele mostrando isso para nós. Não sou mais do leste, sou do oeste. Aleluia. Oh, mas isso daqui, tem hora que a gente fica pensando, só Deus mesmo. Só eleito para aguentar essas coisas. Esses nomes ou efetuaram uma mudança ou foram dados por causa de uma mudança. Foi somente depois que Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados pelo Senhor que eles foram feitos realmente prontos para receber o filho prometido. Quer dizer, o irmão Branham diz, os tipos não falham. Você não pode sair fora do tipo. Abraão e Sara foram mudados antes do Isaac aparecer. Se Abraão e Sara não fossem mudados, Isaac não aparecia. Pois Abraão estava com 100 anos, já não era o homem mais para gerar um filho. E Sara também não era aquela mulher que tinha veias lactantes para alimentar filho, ou que tinha sangue suficiente para gerar filho. O coração dela era fraco, com 90 anos, diz o profeta. Ela não conseguia, mas quando o Senhor chegou ao ministério, o Senhor chegando, era Deus em William Branham chegando para nós. Elohim chegou na casa de Abraão, era Branham chegando nos Estados Unidos. Quando? 1906, 1909? Não. Em 1963. Deus chegando nos Estados Unidos para trazer esta mudança de nome. Aquilo que foi feito no cartório era simplesmente uma sombra da realidade que sucederia no Monte Pôr do Sol. Deus efetuaria a mudança ali, porque é nos trovões que estava o novo nome, diz o profeta. Amém. No caso de Jacó, ele teve que vencer e depois foi chamado príncipe. No caso de Simão e Saulo, quando eles tinham recebido o Senhor, sua mudança veio. E hoje, cada um de nós, crentes verdadeiros, tem tido uma mudança de nome. Nós somos cristãos. É um nome comum a todos nós, mas um dia teremos outra mudança. Eles não querem a mudança. Eles vão ficar a vida inteira, não, eu sou cristão. Bom, hoje eu posso dizer que eu sou cristão, os outros lá fora dizem, você conhece aquele homem lá? Aquele é lá do Branham. Talvez eu não falo, eles falam. É uma mudança, aconteceu, mas um dia teremos outra mudança. Ele estava pregando isso aqui por volta de 60, 61, as eras da igreja. Quando houve a mudança foi em 63. Então Deus mostrou para ele que ele teria que declarar o nome de Deus de uma nova forma. Vou repetir isso. Ele declarou o nome de Deus a vida toda do seu ministério em 5. É verdade ou não é? Em 5, a vida toda, o ministério todo de irmão Branham, ele dizendo é 5, é Jesus, tem 5. J-E-U-S, como que é? Jesus, eu confundo tudo aqui agora. Vocês sabem que é 5. Graça, também é 5. Aí ele usou a palavra faith, que é fé, em inglês, que é 5 também. Ele declarou o nome do Senhor, todo o seu ministério, 5. É 5, é graça, é fé, é Jesus. Ele diz, mas agora tem que declarar o seu nome de um novo modo. E quando ele começou a declarar a Jesus, os nomes de Jesus de um novo modo, ele começou a declarar em Parados na Brecha, 138 a 157. Ali Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquela montanha? Eu te dou um sinal eterno, olha para lá. Ele olhou para a montanha e disse, Senhor, não vejo nada. Ele era sincero, não vejo nenhum sinal.
Aí Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquela montanha? Ele disse, tem 7. Aí Deus perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? Olha o Brana aí. Olha ele soletrando. O Mário Brana. B-R-A-N-H-A-M. 7. Declarando o nome do Senhor de um novo modo. Tinha que ser feito isso. Agora, está escrito aqui? Está em 1958, 3 de outubro de 1958, a mensagem Olhando para o Invisível, pregada em Jeffersonville, Indiana. Eu vou ler uma parte. E parecia que talvez continuasse por algum tempo, até que essa tenda entrasse debaixo do mesmo ministério, o qual eu tenho tido. Por quê? Hoje nas entrevistas foram 4 visões sobressalentes que aconteceram. Nas entrevistas. Por isso, talvez, eu vá continuar para frente até que a tenda comece o que seja ou o que ele tem escolhido. Irmão Brana, ele ficou assim, ó, até que a tenda comece o que seja ou o que ele tem escolhido. Você sabia que o próprio irmão Brana, pregando os selos, não sabia que aquilo era a terceira etapa? Ele não sabia. Irmão Brana não sabia que aquilo era a visão da tenda. Quando foi em 65 que ele pregou os ungidos dos últimos dias, 262 na tradução da Voz de Deus, ele diz, a terceira etapa foi. Quando ele estava pregando os selos, ele estava esperando a terceira etapa. Agora, 3 anos depois, ele vem falar, a terceira etapa foi. Aquilo que eu estou esperando já aconteceu. Era isso. A visão da tenda também foi, porque a visão da tenda estava dentro da terceira puxada. Está aqui, escuta. Por isso, mas irmão Brana, naquele tempo em 58, antes do novo ministério, antes de declarar o novo nome, ele pensava que a visão da tenda ia servir apenas para a cura divina, para ele curar esse povo moribundo que está todo doente. Ele achava bom demais que Deus trouxesse um poder maior para isso. Então ele fala aqui, ó. Por isso talvez eu vá continuar para frente até que a tenda comece, ou que seja, ou o que ele tem escolhido, para começar a declarar seu nome de um novo modo. Mas quando o fizer, será tão perfeito como os outros. Declarar de um novo modo, mas quando o fizer, vai ser tão perfeito como os outros. Os irmãos têm, se você voltar um pouquinho e ver o que Deus falou para ele. Quando ele estava perguntando para Deus, ele não sabia o que era aquele dom na vida dele, ele já não estava entendendo ele mais. Aí o anjo teve que falar para ele, isso é um dom de cura que você tem para ser levado a todo mundo, se você for sincero e fizer as pessoas crerem em você. Que não soe como sacrilégio, mas crer em você, Deus não pode falar assim, crer em você, se Deus não estiver em você. Se você conseguir fazer as pessoas crer em você, não era, se você conseguir, Brana, fazer as pessoas crerem em mim, que sou espírito. Não, crer em você, que eu estou nesse tabernáculo agora no oeste. Se você conseguir fazer as pessoas crerem em você. Amém? Então nada suportará a sua oração, mas tem que fazer as pessoas crerem em você. Aí Jesus vem em São João 14 e diz, crede em Deus. Todo mundo levantava a mão, nós cremos, aleluia. Crê também em mim. Murchava. Crede em Deus, tudo bem. Aí Brana dizia, crede também em mim. Foi Deus que falou para ele. Agora você diz, olha, eu não quero nem saber essas coisas, parece história, esses livros. Bom, está no Apocalipse. O Apocalipse é um livro que o povo não sabia o que era, e nem o Gênesis, o início do Gênesis, que quer dizer origem, onde originou o pecado, eles não sabem até hoje, pensam que Eva comeu maçã. Tem pregador cego ainda pregando que Eva comeu maçã. Como se ao comer uma maçã trouxesse um filho.
Ela comeu uma maçã e trouxe um Caim. Comeu outra maçã e trouxe um Abel. A questão é que ela teve um ato sexual com a serpente e trouxe um Caim. A Bíblia diz: Caim é do maligno. E a serpente era o animal mais astuto que o Senhor Deus tinha feito e deixou lá no jardim do Éden. E falou: vocês tomam cuidado com isso aí. De toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, o fruto da árvore do meio do jardim. Irmão Brana chegou a pregar assim, dizendo: ó, irmãos, vocês sabem, estamos numa reunião mista, mas o fruto do meio, você vê o que está no meio do corpo. Foi claro, o fruto do meio. O dia que dele comeres, morrerás. E aí Provérbios vem e diz: a prostituta come e lambe o dedo. Aí você pensa que a prostituta tomou sopa, comeu arroz, feijão. Ela prostituiu. Lambeu os dedos é a força de expressão. E comer também é força de expressão da Bíblia. Come e lambe os dedos. Agora, está em ato sexual. E lá eles comeram do fruto. E a Bíblia diz: bendito o fruto do teu ventre. Era pera, banana, albricote, maçã, jabuticaba. O que era o fruto do ventre? Era Jesus. Se o fruto do ventre era Jesus, o fruto que estava no ventre de Eva era Caim e era a semente da serpente. Amém. Olha, é tanta coisa, é tanto mistério envolto do nome, que pega do Gênesis e vai até o Apocalipse. Está aqui. O irmão Branham diz assim, ó: mas quando fizer, será tão perfeito como os outros. Será, estou confiando em Deus que seja maior que os outros. Olha, vocês têm que saber, quando vocês creem no profeta do dia, está crendo em São João 14:12. Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então Jesus já estava declarando que tinha uma pessoa que viria no último dia. São João 14:12. Aquele e não aqueles. Não está no plural, está no singular. Aquele que crê em mim. E quem creu em Jesus, como diz as Escrituras, quem creu foi Brahma. E creu de uma tal forma que fez o que Jesus fez e fez mais do que Jesus fez. Aí o outro diz assim: vocês querem desprezar Jesus. Não se despreza Jesus. Jesus estava fazendo em Brana. Como é que você pode desprezar Jesus? Jesus falou que esse que cresce nele ia fazer mais do que ele fez. Foi Jesus que falou. Vai culpar Jesus. Você não lê a Escritura? Foi Jesus que falou: aquele que crê em mim. Não aqueles, uma dúzia de pastores, uma dúzia de dogmáticos, uma dúzia de teólogos. Não, aquele que é um profeta. Deus sabia, Jesus sabia. Vai ter um no final, que ele vai crer em mim, e eu vou descer, e vou encarnar nele, vou fazer o que tem que fazer nele. Você diz: isso é sessão espírita. É encarnação, não é reencarnação. É encarnação. Jesus morreu e ressuscitou, por isso ele podia vir numa outra carne. Ele não veio na carne lá do amanhecer, ele veio na carne do entardecer. O tabernáculo não era do amanhecer, era do entardecer. Tabernáculo é corpo, onde Deus manifestou. Amém. Vocês pensam que isso daqui é pouca coisa? Isso é coisa demais, certo? Isso sempre foi coisa demais. Só um pedacinho aqui, ó. É perfeito. Visões de William Branham, Jeffersonville, Indiana, 3/9/60. É perfeito. E ele disse: recordas esse nome que buscavas naquele tempo, de que tu havias sonhado? E eu disse: sim. Ele disse: ali te encontrarei. Era dentro da tenda. Ali te encontrarei. Era dentro do quartinho que ele passou a semana recebendo a revelação dos selos. Ele recebeu do primeiro selo e não sabia do segundo. No outro dia foi saber do segundo, e assim sucessivamente. Isto era a maneira de Deus mostrar para ele. Diz: eu vou te encontrar lá dentro. Você lembra daquele nome que você buscava? Lembra, Brana? Daquele nome que você buscava, que você sonhou? Lembra? Então eu disse: sim. Ali te encontrarei, e desta vez não será um espetáculo público. Era dentro do quartinho, pregava para o povo, vinha dentro do quartinho, pregava para o povo.
não tinha espetáculo público. Agora você vê hoje o que era. Era todo aquele segredo, essa mensagem que nós passamos aí 40 anos sem saber. 40 anos sem saber. Desde que a mensagem veio para o Brasil, até o ano 2000, não sabíamos nada disso da terceira puxada, de novo nome, sempre uma ignorância em cima disso. E até hoje eles criticam quando se fala no novo nome, eles dizem, olha, não mexe com eles não. Você sabe por que a porta fechou? Tem hora que os homens fecham e Deus chega lá e lacra. A porta fechou quando o companheirismo do Centro-Oeste, de Goiânia, fechou para a revelação. A porta fechou ali. Eles fecharam para o povo dizendo, não escuta os CDs. Deus veio e selou por fora. Não adianta nem você querer que eles escutem, que eles não escutam mais. É um eleito que escapa de lá como um louco. Quando ele escuta um pouquinho, ele escapa e sai como um louco. Parece João Batista. Teve uma irmã que me ligou hoje e diz, olha, eu escutei um CD aqui de Ribeirão Preto. Eu escutei um CD e eu achei muita coisa. 67 anos, a senhora. E eu estava orando a Deus. Eu estou ligando para o senhor porque Deus falou para mim. Tudo que você escutou é a pura verdade. Ela pertence ao ministério lá, está aguardando um tempinho, porque tem mais uns irmãos lá que vai dar um jeitinho. Eles estão começando a receber a luz. Vamos ver se vai até o fim, meu irmão. Que eu vou te falar, aonde nós estamos hoje, de onde nós começamos em 2000, você já pensou bem onde nós estamos? Olha, irmão, nós estamos lá em cima. Em 2000, nós estávamos lá embaixo com eles. Hoje, novo nome é lá na Copa da Pirâmide, é lá em cima. Eles não querem saber nada disso, não. Eles já fecharam a porta para essa revelação. E a Bíblia, eles fecharam a porta para a Bíblia. É mensagem de William Branham. Branham quem diz, agora vai ter uma mudança. Nós fomos chamados de cristãos, mas vai haver uma mudança. Branham já tinha avisado nas eras da igreja, vai haver uma mudança. E eu estou, você está, hoje nessa mudança, graças a Deus. Agora alguém diz, olha, eu tenho que orar em nome de Branham? Não. Você pode continuar orando em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é no ministério que você está crendo. Entende? Não é uma mudança só de você falar assim, eu vou ter que mudar o nome agora e orar diferente. Tem que orar no outro nome. Você vai ver que a revelação da palavra veio sem você saber. Era um novo nome que estava trazendo a revelação. Era um novo nome. E você não sabia até hoje. Só de saber hoje é o suficiente. Tudo que se você pede em nome de Jesus Cristo, no novo nome do Senhor Jesus Cristo, você pode pedir sossegado. Está escrito na Bíblia. Esse é o novo nome. Agora, você vai procurar isso em católico, batista, metodista, assembleano, pentecostal? Não sabe nem do nome Jesus. Se você falar para eles batismo em nome de Jesus Cristo, eles te excomungam. Para eles você tem que estar engodado com a doutrina do Papa, 3 pessoas da Santíssima Trindade, que foi a Igreja Católica que inventou esse negócio de Santíssima Trindade no ano 325 depois de Cristo, depois que os apóstolos morreram, no ano 325. E aí nós vem com essa coisa até hoje, sem saber. Aí veio um profeta, quando o irmão Branham veio, já existia os unicistas, que dizia só Jesus. Aí o irmão Branham pregou, como pode Jesus ser seu próprio Pai? Tem que ser Senhor Jesus Cristo. O batismo não pode ser só em nome de Jesus. Tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os unicistas do tempo de William Branham, eles batizavam só em nome de Jesus. A irmã Branham veio mostrar o verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Senhor é Pai, Filho, Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Está tudo aqui nessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Está tudo aqui. É só você pegar, estudar direitinho essa mensagem e, olha, isso daqui é o pão da vida, é alimento para você que você vai sentir muito bem. Amém? Entendeu isso aqui, irmãos? Declarando
o seu nome de um novo modo. Estamos declarando o nome de Jesus Cristo em William Branham. Estamos declarando esse nome. Deus manifestou numa carne, num tabernáculo, no entardecer. Quem não conhece, eu peço a você, pega alguns livrinhos desses, vai estudar, pega a Bíblia, compara com a Bíblia. Agora, se você perguntar a um pastor aí fora, eles não podem te informar, não, só vai te dizer que nós somos o falso. Nós somos o falso. É o que eles podem dizer, pois eles não sabem nada disso. Quem sabe disso aqui é um profeta, é quando Deus mandou um profeta para nós. Nós sabemos porque Deus mandou um profeta para nós. Nós não sabemos porque nós estudamos no seminário batista, no seminário pentecostal. Não, nós sabemos porque nós estudamos no seminário de Deus. William Marion Branham. Isso daqui foi o mestre do dia. Com toda simplicidade, pregou a mensagem e manifestou o que nós precisávamos saber de revelação dos selos ao novo nome. Trovões que não sabíamos, está tudo revelado dentro dos 7 selos, e não sabia que Cordeiro tinha saído do trono, não sabia que a intercessão tinha terminado. Hoje nós já sabemos por quê. É a revelação quem fez isso. Pai Celestial, desejamos cada dia declarar o seu nome de um novo modo, de uma nova maneira, informando ao povo que o Senhor, ao revelar os 7 selos, o Senhor revelou os 7 selos dentro do tabernáculo chamado William Branham. O homem, a pessoa onde o Senhor viveu e ainda deu a direção do céu para ele, colocar tabernáculo Branham, onde Deus, William Marion Branham, entrava para pregar. Senhor, ajuda-nos, nós vemos estas coisas, contemplamos estas verdades, desejamos cada dia manifestar esse novo nome, que é de uma nova maneira informar ao povo a maneira deles chegarem a Deus. Hoje não se chega ao Senhor senão através da revelação, que é o novo nome. Amém. Estava coberto com anjos divinos, uma nuvem branca ao monte envolveu, e naquela nuvem então 7 anjos desceram. Tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito lindo, que glória sem fé, com anjos subindo, nas nuvens sumindo, em glória no céu. Veio Paulo, na nuvem pousou, depois Irineu, na nuvem voou, Martim e Columba, e Lutero surgiu, e João Wesley com Cristo então, na pirâmide subiu. Tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito lindo, que glória sem fé, com anjos subindo, na nuvem sumindo,
todas as terras, um povo existiu na face da terra que a Cristo seguiu. De mim não